Muito boa noite, você é muito bem-vindo aqui a esse ajuntamento online do povo de Deus. Nós estamos reunidos aqui com um coração grato, num clima de Natal, num clima onde nós vamos relembrar a presença do Senhor Jesus e nós temos a oportunidade de refletirmos e fazermos uma autoanálise de como está a nossa vida com Jesus. Eu quero desafiar você a compartilhar esse link, a transmitir, este link com pessoas que serão abençoadas, mas eu quero desafiar você a adorar a Deus conosco, para que a presença do Rei Jesus inunde o seu coração com a presença do Senhor. Eu quero convidar você a orar e nessa oração você vai colocar o seu coração diante de Deus, para que a palavra ministrada possa falar contigo de uma maneira toda especial. Pai, estamos reunidos neste momento em nome de Jesus e nós damos livre acesso ao Teu Espírito Santo para ministrar ao nosso coração, Pai. Receba o louvor, ó Deus, que cantaremos e entoaremos e que este louvor, ó Deus, chegue diante do Senhor, Pai. Eu oro, Pai, com toda a certeza da Tua presença por aqueles que estão junto conosco acompanhando este culto, essa transmissão. Abençoa-os, Deus, e visite-os da forma como só o Senhor sabe fazer. É o desejo do nosso coração e nós oramos em nome de Jesus. Amém.
tudo florescer. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal. Um novo dia, um novo tempo, tempo de deixar nascer. Olhar pra dentro, ver esperança naquele que faz tudo florescer. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. Deus conosco está. Deus conosco está. É Natal. Você tem motivos para agradecer a Deus, agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez nesse ano na sua vida? Talvez esses são os motivos de gratidão que o seu coração precisa apresentar diante de Deus, de um Deus que esteve presente neste ano, nos momentos de lutas, batalhas, mas certamente a presença do Deus vivo esteve conosco em todo esse tempo. Você aceita o desafio de orarmos com gratidão a respeito daquilo que Deus já fez neste ano? Fecha os teus olhos. Pai amado, nós oramos em nome de Jesus e clamamos, Pai, para que o Senhor, ó Deus, o Senhor possa ser glorificado e exaltado nesse tempo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós nos apresentamos com gratidão por causa dos livramentos, da provisão, do cuidado, da restauração, do consolo do Senhor para com as nossas vidas. Paizinho, nós nos unimos em oração, ó Deus, para dizer muito obrigado, Senhor, pela Tua presença em nosso meio. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e continuará cuidando. Nós chegamos no final deste ano com esse coração grato, Pai. Por isso, visite a mente e corações dos Teus filhos que neste momento, ó Deus, apresentam motivos de gratidão ou intercedendo por pessoas ou situações. Visita-os, Deus, com o poder que o Senhor tem e traga tranquilidade e certeza da Tua presença, em nome de Jesus. Amém.
sublime humanidade, salve e glória de Israel, luz do mundo, Emanuel, toda a terra e os altos céus, cantem sempre glória a resgatado, glória a Deus, Senhor da paz, pois em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz. Nasce a fim de renascermos, vive para revivermos, Rei, profeta e Salvador, louvem todos o Senhor, toda a terra e os altos céus, cantem sempre glória a Deus. Neste final de ano, nós vamos meditar na Palavra de Deus e nós vamos aprender a respeito dos ofícios do Senhor Jesus. No Antigo Testamento havia 3 ofícios ou funções fundamentais para o povo de Deus: a função do profeta, do sacerdote e do rei. Esses ofícios, eles eram exercidos por homens, por pessoas escolhidas por Deus. Essas pessoas eram ungidas e revestidas pelo poder de Deus na função que elas exerciam. Eram funções nobres para aquela época, funções de grande valor, não só para a pessoa que exercia, mas também para o povo de Deus. E por esses ofícios, o povo ouvia a voz de Deus através do profeta. O profeta era aquele que anunciava a vontade de Deus, a palavra de Deus para a vida do povo. Já o povo era representado até a presença de Deus pela função do sacerdote. Era aquele que estava ali intermediando, fazia uma intermediação entre Deus e o povo. E nós tínhamos também o rei, que era aquele que governava, normalmente um governo político, que exercia liderança sobre o povo, sobre um povo. Em Jesus, nós vamos observar esses ofícios todos resumidos na vida do Senhor Jesus, pois ele exerceu o papel de profeta, ele também exercia o papel de sacerdote e o papel de rei. Nós poderíamos até dizer que Jesus Cristo, ele era o mediador completo, o mediador perfeito vindo da parte de Deus, ao mesmo tempo que como profeta ele anunciava a vontade e a chegada do reino de Deus com a sua própria vida. Hoje nós falaremos a respeito de um desses ofícios. Nós falaremos a respeito de Jesus como profeta. Jesus, o profeta prometido. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que comemoramos no Natal. No Antigo Testamento, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver que a função do profeta era falar em nome de Deus. Ele tinha o papel para orientar o povo, para falar ao povo os planos do Senhor. Era ele que anunciava, era através de voz profética que ele anunciava a voz de Deus. Ele também tinha o papel de alertar as pessoas e orientar aquele povo, o povo do Senhor, para que eles pudessem voltar e serem conduzidos para o centro da vontade de Deus. Nós vemos por diversas passagens no Antigo Testamento palavras proféticas sendo proferidas por alguns dos profetas, alertando o povo: olha, voltem, o Senhor está atento, o Senhor é bom, o Senhor deseja fazer algo de extraordinário. A função desse profeta era uma espécie de representante de Deus no meio do povo. Quando nós aplicamos a função profética a Cristo Jesus, ao Senhor, nós vemos que ele, quando veio à terra e ele esteve no seu ministério, ele exercia essa função profética, pois ele anunciava que havia chegado o reino de Deus.
E não só no Novo Testamento nós vemos isso, desde muito tempo antes já havia sido profetizado a respeito de Jesus como profeta. Lá em Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo 15, a palavra do Senhor vai dizer: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. Moisés, tanto tempo atrás, já anunciava que viria o profeta, que viria Jesus. E quando nós olhamos a palavra de Deus, as pessoas que viviam naquela época reconhecendo Jesus como profeta, reconhecendo Jesus como aquele que havia sido prometido por Deus. Ele revelou através de sua atividade profética a vontade de Deus no meio do povo e o povo o reconhecia como profeta. Esse mesmo anunciado tanto tempo atrás por Moisés. Mas quando nós olhamos também para o Novo Testamento, Paulo, ao escrever, ele cita o texto de Deuteronômio que nós acabamos de ler, afirmando que desde o profeta Samuel em diante, muitos outros profetas, todos os profetas anunciaram que Jesus, o supremo profeta, ele haveria de vir. Ele viria como cumprimento do plano de Deus. Lá em Atos, no capítulo 3, no versículo 22, a palavra do Senhor vai dizer: pois disse Moisés, o Senhor Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Não somente Moisés, mas o próprio patriarca Abraão havia prometido que a bênção seria manifestada através de Jesus. Deus, se revelando a Abraão, traz essa promessa, dando para aquela geração, não só para ele, mas para nós que aqui estamos vivendo e cremos no Senhor Jesus, nós temos a mesma oportunidade de redenção e de perdão para que nós possamos desfrutar das bênçãos de Deus, tanto no presente, bem como na eternidade em Cristo. Ou seja, a vontade de Deus, ela se manifesta em nós, mas não é passageira, ela dura eternamente. Lá o Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 14, a palavra do Senhor vai dizer: depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Olha o contexto desse texto narrado pelo evangelista João. Depois de ter realizado o milagre da multiplicação de 5 pães e 2 peixes, aqueles que estavam junto de Jesus na peregrinação, pelas cidades, pela aldeia, onde ele ia pregando e ensinando a mensagem do reino, eles reconhecem que Jesus era o profeta prometido. Pois havia se manifestado não apenas com palavras no meio daquele povo, mas como a pessoa enviada de Deus que agia e se manifestava através de obras miraculosas que ele praticava no meio do povo. Jesus, em sua função profética, ele estava ali anunciando a eternidade. Ele estava anunciando algo que era além do tempo físico. Por isso que Jesus, em seu trabalho ou em sua função profética, ele estava anunciando a vida eterna. Quando nós aplicamos essa palavra para o nosso coração, nos dias de hoje, Jesus ainda continua a nos ensinar a vontade de Deus. Ele, como profeta, nos conduz para que eu e você nós possamos caminhar na vontade do Senhor, para vivermos aquilo que Ele deseja para nós.
A presença de Jesus, ela nos leva a experimentarmos a bênção de estarmos debaixo dos planos de Deus. Em sua vida com Deus, quais são as orientações claras que você tem aprendido diante da presença de Jesus na sua vida? Quais os ensinamentos, os alertas, os apontamentos, as correções de rumos na nossa vida que o Senhor Jesus ele tem anunciado para com você? Jesus ainda nos dias de hoje, Ele está ao lado de Deus Pai, mas Ele continua a orientar a nossa vida para o centro da vontade de Deus. Você já parou para pensar qual é a vontade de Deus para a sua vida? E eu queria desafiar você a refletir um pouquinho a respeito disso. E eu quero levar você a pensar e refletir a respeito da vontade de Deus para a sua vida. Qual é a vontade do Senhor para você? Lá em João, no capítulo 6, no verso 39, a palavra de Deus vai dizer: e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que os ressuscite no último dia. No último dia, o versículo 40 vai dizer: porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, nós podemos identificar um pouco daquilo que é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. É plano e vontade de Deus que cada pessoa entenda o verdadeiro sentido de Jesus ter nascido. E eu e você, ao compreendermos o verdadeiro sentido, propósito, plano pela qual Jesus nasceu, e é o verdadeiro sentido do Natal que comemoramos, eu e você, nós nos tornamos agentes que anunciam essa verdade, essa boa nova do reino de Deus. Cristo, como profeta, nos ensina o caminho, nos ensina a vontade de Deus para que nós possamos multiplicar essa vontade de Deus na vida do povo, na geração em que eu e você, nós estamos vivendo. Em outras palavras, nós precisamos agir e viver de tal forma que essa vontade de Deus seja transmitida através das nossas vidas. Ou seja, quando eu e você, nós anunciamos Jesus através do nosso jeito de viver, nós estamos espalhando a vontade de Deus revelada através de Jesus Cristo para com as nossas vidas. Porque lá no verso 40 diz, que é a vontade do meu Pai, que todo aquele que olhar para o Filho e crer nele, ele tenha a vida eterna. Eu e você, nós temos um desafio nesse final de ano. O desafio que nós precisamos assumir o nosso papel de agente multiplicador da vontade de Deus através da nossa vida. E quando nós chegamos no final do ano, nós temos uma oportunidade maravilhosa de pôr em prática esse ensinamento, essa vontade de Deus na nossa vida. Nesse final de semana, nós estaremos, comemorando o Natal, celebrando o Natal de Cristo Jesus. E este ano, as famílias de nossa igreja, você que está acompanhando este culto, tem a oportunidade de realizar a celebração num culto de Natal em família. Nós estamos incentivando as pessoas para que no momento em que estiverem reunidas, elas peçam a palavra e pare durante um tempo onde intencionalmente ela possa testemunhar a respeito de Jesus. Para isso, nós estaremos liberando amanhã um roteiro de culto de Natal, para que a gente possa testemunhar para as pessoas que estarão reunidas conosco o verdadeiro sentido do Natal. Nesse roteiro, de culto de Natal em família, você vai ter a oportunidade de falar a respeito do propósito de Jesus ter nascido, que é por amor a você, por amor a nós, que Deus, provando o seu amor para conosco, enviando Jesus, nascido de mulher, mas como propósito eterno de Deus. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Nós vamos ler trechos da palavra de Deus que fala a respeito da promessa, do nascimento, do cumprimento da palavra de Deus, e você vai ter a oportunidade de testemunhar aquilo que Jesus fez na sua vida este ano.
Não existe coisa mais poderosa do que testemunharmos a respeito daquilo que Deus, através de Cristo Jesus tem realizado em nossas vidas. Nós vamos ter a oportunidade de cantar hinos que contam a história do nascimento com gratidão no coração, testemunhando, levando os nossos familiares a refletir a respeito de sua vida com Deus. Você aceita esse desafio de colocar em prática neste final de semana, neste Natal, o testemunho vivo através de um culto em família? Nós estaremos reunidos, cada casa da nossa igreja, um povo reunido testemunhando aquilo que Cristo tem feito, aquilo que Jesus deseja fazer, pois é vontade de Deus. O desafio para a sua vida é: experimente ousar, fale de Jesus, fale da vontade de Deus e Ele vai usar a sua vida de forma extraordinária. Mas também, nós ao olharmos para a palavra do Senhor, nós vamos ver outras vontades de Deus para a vida do seu povo. É vontade de Deus que vivamos de forma diferente, que façamos a diferença com o nosso jeito de viver a vida. Nós não podemos simplesmente nos camuflar no meio de uma geração que nós estamos vivendo, nos tornarmos agentes secretos do reino, não. Nós precisamos fazer a diferença com a nossa vida, com o nosso jeito de viver. Lá em Romanos, no capítulo 12, verso 2, a palavra do Senhor vai dizer: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aprenda uma coisa e nunca abra mão desse ensinamento. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Mas, pastor, e no meio das lutas, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas quando tudo dá errado, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Queridos, o melhor lugar que eu e você, nós podemos estar é debaixo da vontade de Deus. Esse é o lugar em que Deus, o Senhor, Ele está conosco. Quando você olha para a sua vida hoje, quando você olha para esse ano que você viveu, para esse final de ano que você está vivendo, a sua vida tem refletido a vontade de Deus? As suas palavras, pensamentos, relacionamentos têm refletido a vontade do Senhor para as pessoas que estão ao seu redor? A paz que você sente em seu coração é reflexo da vontade de Deus? Ou talvez que a ausência de paz seja a ausência da vontade de Deus na sua vida? Quando nós vivemos a vontade de Deus, nós temos a segurança de que o Senhor, o Rei dos Exércitos, Ele está conosco. Deus se faz presente e quando vivemos a vontade do Senhor, o nosso coração está alinhado com os planos do Senhor e nós temos a oportunidade de fazer a diferença onde nós estamos vivendo. Nós já aprendemos que é a vontade de Deus que nós anunciemos Jesus como Salvador. Nós já aprendemos que é vontade de Deus que façamos a diferença com o nosso jeito de viver, mas também é vontade de Deus que vivamos em santidade. É vontade de Deus que vivamos em santidade. Palavra do Senhor lá em Tessalonicenses, no 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 3, a palavra do Senhor vai dizer: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Quando nós vivemos a vontade de Deus,
O Cristo que habita o nosso coração, Ele irá nos conduzir a uma vida de vitória contra tentações e contra pecados. Porque o nosso coração ele é revestido pela luz de Cristo que habita em nós. A obra de Cristo na cruz do Calvário garante isso. Se o nosso coração, se a nossa vida está cheio da presença de Cristo, as trevas vão se dissipar e nós temos a oportunidade de vivermos a vontade de Deus numa vida de retidão e numa vida de santidade. Eu não vou me conformar em viver a minha vida com o mínimo de uma vida espiritual, com uma vida rasa, superficial, sem profundidade em relacionamento com Deus através da oração, através da leitura da palavra, mas o Cristo que habita em mim, Ele traz perdão, renovo e restauração. Queridos, uma das coisas mais difíceis que acontecem na vida das pessoas é quando elas são aprisionadas por uma vida de pecado, por uma vida de erro, por uma vida onde são roubadas dessa pessoa o poder e a autoridade que a presença de Cristo traz sobre a nossa vida. Quando isso é roubado, o inimigo começa a tomar conta, aprisionando a nós numa vida rasa, superficial e medíocre, ao invés de nós mergulharmos profundamente num relacionamento profundo com o Senhor. Quando Cristo que habita em nós, Ele toma conta de todas as áreas do nosso coração, trazendo cura, restauração, trazendo perdão, trazendo recomeço. Eu e você, nós vamos buscar intensamente, não só intensamente, mas intencionalmente mais de Deus para a nossa vida, para que nós possamos viver uma vida em que reflita verdadeiramente o Cristo que habita em mim. Quando o Cristo que habita em mim, Ele toma conta de todas as áreas da minha vida, eu aprendo a lutar contra o pecado, eu aprendo a buscar intencionalmente todos os dias me tornar uma pessoa melhor, reconhecendo sim as minhas falhas, os meus erros, mas tendo a humildade diante do Senhor de pedir perdão quando necessário, de liberar perdão quando necessário. Mas, acima de tudo, sair com o coração purificado diante do Deus Santo, vivendo e experimentando a vontade de Deus na minha vida. Esse ano está terminando e eu queria levar você a refletir. Qual tem sido a vontade de Deus para a sua vida? Quando você olha para o seu jeito de viver a vida, isso tem refletido a presença de Cristo em você? Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 15, a palavra do Senhor vai dizer: pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos, vivam como pessoas livres e não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. Esse é um dos textos mais fantásticos da palavra de Deus, onde Pedro ele começa a nos ensinar como precisamos viver a nossa vida, praticando bem as pessoas. Isso é vontade de Deus. Nós temos que aprender a viver como servos do Senhor, tratando a todos com devido respeito, amando os irmãos, temendo a Deus e honrando ao nosso Rei. E quando nós fazemos o bem, nós não devemos esperar nada em troca. Obras não garantem salvação. Só Jesus Cristo, pela obra de Cristo na cruz do Calvário, é capaz de salvar uma pessoa. As boas obras é reflexo da presença de Cristo na vida de uma pessoa. Precisa ser assim. Os que conhecem a Jesus fazem boas obras e testemunham, através da bondade, a vida que existe de Cristo em nós. E isso sim vai nos levar, ou seja, as boas obras não são para a salvação, mas as boas obras são para aqueles que já são salvos e desejam espalhar a presença de Deus. No início dessa série, nós estamos falando a respeito dos ofícios de Jesus,
a série Por Amor a Nós. E nós temos a oportunidade de refletir hoje falando a respeito de Jesus como o profeta prometido que anuncia a vontade do Senhor para mim e para você. Esse mesmo Jesus que tem agido, revelando a vontade de Deus em nossos dias, nos orientando como povo de Deus a viver a nossa vida no centro da vontade do Senhor. Você escolhe viver a sua vida debaixo da vontade de Deus? Você aceita o desafio de, a começar neste fim de semana, neste Natal, de testemunhar aquilo que Jesus ele fez na sua vida e ele tem feito durante esse ano, anunciando que Jesus, o verdadeiro sentido do Natal, esse Jesus você precisa propagar e você tem a oportunidade de fazer isso num culto em família. Nós sabemos que é a vontade de Deus que a gente viva de um jeito diferente e nós temos a oportunidade de começar a viver isso hoje de um jeito diferente que traga glórias ao reino de Deus. E sondando o nosso coração para ver se existe algum tipo de pecado, algum tipo de conduta que precisa ser apresentada diante do Senhor, para que o perdão seja derramado e nós vivamos em novidade de vida, uma vida de santidade. O desafio do discípulo de Jesus é ser mais parecido com o seu mestre a cada dia. Se isso tem acontecido com você, você está no caminho certo, no caminho do centro da vontade de Deus, da vontade que é boa, perfeita e agradável. Que esse fim de ano, que o próximo ano, possa levar você a experimentar a presença de Jesus, conduzindo você como supremo profeta para o centro da vontade de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida em nome de Jesus. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai,
cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Você foi abençoado? Quero encerrar este momento de transmissão com um recado para você. Neste final de semana nós estaremos celebrando o Natal, mas o Natal em família. Nós não teremos o nosso encontro aqui presencial no dia 25, no domingo, mas as famílias estarão reunidas para celebrar o Natal em família. E nós estamos disponibilizando um roteiro de Natal para que você possa pedir a palavra no momento ali na reunião onde você estiver e ali vocês possam testemunhar a presença de Jesus na vida de vocês, o verdadeiro Natal sendo anunciado no meio das famílias. Ou seja, ao invés de nós estarmos reunidos num único lugar para celebrarmos o Natal, nós estaremos espalhando por todas as casas de nossos familiares a celebração, e nós temos a oportunidade de celebrarmos o Natal em família. O desejo do meu coração é que você ouse aceitar esse desafio de testemunhar e fazer coisas extraordinárias ali naquela reunião de família, anunciando Jesus, cantando o nascimento do Salvador e experimentando o agir de Deus com gratidão no meio da sua família. Ou seja, a essência da celebração, ela está sendo realizada através da nossa vida intencionalmente nas nossas famílias e não aqui no ajuntamento do nosso templo. Que Deus abençoe a sua vida, testemunhe de Jesus, daquilo que Ele tem feito e daquilo que Ele pode fazer na vida dos seus familiares. Que Deus abençoe você e um Feliz Natal.